Evil is real. We ignore it when it seems educated, polite, superficially charming, even sophisticated. We trivialize it, ignore it, and when we do, it grows. The people in this room are not people who shy away from hard problems, and everyone here would like to see us bring an end to this Israeli-Palestinian conflict. Olá, gente boa, tudo bem? Eu sou Rafael Bittencourt, você é muito bem-vindo ao meu canal nesse momento. Yoel Caim Jared Kushner, o nome hebraico e o nome secular. Quem é o homem, o jovem, de uma ascensão política meteórica nunca vista na história de Washington? Dentro da política dos Estados Unidos, nenhum jovem teve uma ascensão tão poderosa como esse homem. Yoel Caim, ou Jared Kushner, vem de uma família de judeus ortodoxos. Ele tem ligação com a Rússia, fortes ligações com a China, ele tem ligação com o mundo árabe. Sua família é íntima do Benjamin Netanyahu de Israel. Ele é respeitado por rabinos, é de uma área da Cabala, do misticismo, do judaísmo, que diz que esse mundo precisa urgentemente do seu Mashiach. E dentro da tradição do judaísmo, o nome do Mashiach será Caim. E o nome de Jared Kushner é Yoel Caim. Quem é esse cara, esse rapaz tão jovem que apareceu no cenário político de uma forma tão extraordinária? No salão oval da Casa Branca, logo depois que Trump foi eleito, Trump vira para ele e diz: se tem alguém que pode promover a paz no Oriente Médio, esse alguém é Jared Kushner. Se ele não trouxer a paz para Israel, ninguém mais pode fazer isso. Nos corredores da Casa Branca, ele é chamado de o príncipe de Trump. Ele, inclusive, é casado com a filha de Trump, Ivanka Trump. Ela se converteu ao judaísmo ortodoxo, através de Jared, pessoa de aliança, de grandes contatos, um cara que fez sua riqueza assumindo o patrimônio da família depois de um escândalo. Eu vou te falar de muitas coisas nesse vídeo e mesmo você não concordando 100%, assim como eu, que ele é um forte candidato ao anticristo, pelo menos você vai se surpreender ou se assustar com as informações que eu tenho a te passar. Tanto do fato de que ele está naquele prédio icônico 666 na Quinta Avenida, ou pelo fato de ali dentro ter uma empresa que se chamava Lucent Technologies, que é uma derivação, Lucent é uma derivação de Lúcifer, e a sua logomarca é uma representação de Satanás. Mesmo assim, se você não aceitar que ele é um forte candidato a anticristo, você vai concordar comigo que este homem está sendo preparado para algo muito grande no campo político mundial. Eu quero que você venha comigo então, que eu vou te apresentar algumas informações aqui, beleza? E o tempo inteiro os judeus cabalistas, os judeus que analisam os códigos, eles ficam tentando identificar o padrão ou quem se entende que possui o espírito do Mashiach, que tem a identidade do Mashiach, que tem a identidade do seu líder, ou do anticristo, ou de um líder político que não vai dar em nada, porque o único Messias verdadeiro já veio, sofreu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e em breve vai retornar. Mas, dentro do cabalismo, eles preparam o mundo, dentro da sua filosofia, dentro do seu misticismo, para o aparecimento, para o surgimento do Messias que vai redimir a humanidade. Eu vou te mostrar então, dentro de um site que eu vou colocar na descrição do vídeo, que é a Sabedoria Judaica, e dentro desse site Sabedoria Judaica eu vou colocar o nome Caim, e você vai ver qual o significado e o que eles falam a respeito do nome Caim. Vamos lá. Caim significa vida. O nome apareceu pela primeira vez nos escritos judaicos durante o século XII. Como um dos comentaristas Tassafot do Talmud, a tradição diz que o Messias se chamará Caim. Dentro da tradição aqui de uma ala do judaísmo, o Messias de Israel se chamará Caim. E o nome hebraico de Jared Kushner é Yoel Caim. Essa família faz grandes contribuições para o cabalismo judaico. Muitas contribuições, cerca de quase 400 mil dólares já foram doados para uma organização cabalista. Para a gente ter noção do que é o cabalismo e do que essa família está envolvida, o que muitos diriam que esse misticismo e esse ocultismo que se disfarça em filosofia, em sabedoria,
está envolvido, que essa família está envolvida, é só você olhar os personagens de Hollywood, da música, desse mundo que tem pactos com as trevas, com Satanás, se eles também fazem parte do cabalismo. Madonna faz parte do cabalismo. Britney Spears faz parte do cabalismo. LeBron James faz parte do cabalismo, inclusive tomou uma grande volta de $100 mil de um rabino enganador do cabalismo. Aqui no Brasil também tem uma organização, eu esqueci o nome agora, se eu não me engano é Shabbat Centre, que tem no mundo inteiro, que procura filosofia, orientar as pessoas, das pessoas acharem nos astros, pegarem informações no Talmud, mergulharem em alguns estudos para encontrar a razão e o sentido para muita coisa. Glória Maria faz parte do cabalismo. Vários personagens da música aqui no Brasil fazem parte do cabalismo. Engraçado que muitos deles têm pactos, têm votos com Satanás, com as trevas, e mesmo assim usam uma fitinha vermelha do cabalismo. Você vai ver a Ivanka Trump, esposa do Yoel Cain, usando uma fitinha vermelha do cabalismo. Em 2007, se não me engano, compraram um prédio na Quinta Avenida, o prédio 666. E eles compraram esse prédio pelo triplo do preço. Eles pagaram 3 vezes mais do que valia o prédio. Ali dentro tinha uma empresa, que todo mundo circula na internet essa informação, só que eu vou dar mais uma picotada para vocês e vou aprofundar um pouco mais a coisa para vocês. Esse prédio 666, ali dentro, tinham várias empresas. Hoje, esse prédio está basicamente arrendado, mas ali em 2007, tinha uma empresa que a gente tem que fazer menção aqui, que é a Lucent Technologies. Lucent é uma derivação do latim para Lúcifer, é a mesma coisa. E essa empresa, os Kushners tinham sociedade com essa empresa. O próprio Jared, quando ele fala da eleição do presidente Trump, ele diz que só conseguiu dar essa reviravolta e eleger o presidente Trump, inclusive dentro do mundo do marketing, do mundo da propaganda, né, da propaganda eleitoral, dos marqueteiros que trabalham nas campanhas eleitorais, dizem que o homem da eleição do Trump foi o Jared, com pouco recurso e com muitas conexões. Jared, ele mesmo fala, inclusive numa entrevista, dizendo que os amigos dele, do Vale do Silício, e a empresa que ele era sócio no ramo da tecnologia, o ajudaram a eleger o presidente Trump, dando para ele os caminhos para propaganda nas redes sociais. Ou seja, ele mesmo fala que ele era sócio, ele era dono de uma empresa de tecnologia, e essa empresa de tecnologia é Lucent Technologies. Essa empresa Lucent Technologies se dividiu em 3, AT&T, Lucent Alcatel e Nokia Bell Labs Innovation. Vamos prestar atenção aqui em 2. Alcatel Lucent. Lucent significa o que carrega a luz, o que traz a luz, ou o que brilha, ou brilhoso, luminoso. A mesma referência do latim que se faz o nome Lúcifer, Luxifero, aquele que carrega luz, aquele que traz a luz, uma referência direta a Satanás. A outra nome que a gente tem que se ligar nessa empresa é a Nokia Bell Labs Innovation. Você sabe que Bell é uma das referências a Beelzebu. Lá, inclusive no livro de Daniel, que tem o rei Belsazar, aquele que é protegido por Bel. Ali na Babilônia, Baal assumiu o nome de Bel. Então, Baal, Bel, Beelzebu, Baphomet, Ra é a mesma coisa, se refere a Satanás. Então, essa empresa Lucent Technologies se desmembrou em AT&T, Nokia Bell e Alcatel Lucent. Alcatel Lucent, Nokia Bell Technologies e AT&T, todas as 3 existem. E o interessante é que a empresa Lucent Technologies produziu um software chamado Inferno, Hell. Isso mesmo. Essa empresa é muito atuante no ramo de microchip, de produção de chips, e trabalha para várias empresas hoje de tecnologia e de segurança no mundo inteiro. E outra coisa importante dessa empresa Lucent Technologies que eu preciso falar para vocês, é que a logomarca dessa empresa é um Ouroboros. Sabe o que é Ouroboros? Ouroboros é aquele dragão que morde o seu próprio rabo, que morde a sua própria cauda. Dentro da simbologia do ocultismo, dentro da teosofia, né, que é a escola dos sábios, dos ocultistas, que a Helena Blavatsky, que é uma ocultista satanista, ela criou essa expressão dizendo, eu vou colocar alguns ícones para vocês aí, que esse é um símbolo de renovação espiritual, é um símbolo de eternidade, o Ouroboros, como as pessoas chamam.
Inclusive várias empresas e muitas pessoas tatuam esse símbolo e as suas variações e não sabem, infelizmente, o que significa. Estão caindo em pleno engano, estão sendo enganadas pelas trevas. Esse símbolo está presente no que as pessoas chamam de infinito, sabe? Aquele 8 deitado, na verdade, originalmente não é um 8. Aquilo dali é uma variação de Ouroboros, que é um símbolo da antiguidade. O seu símbolo original é um dragão em cima de uma árvore, representando a árvore lá no Jardim do Éden. E esse dragão, essa serpente com asas, essa cobra alada, essa serpente alada, ela está comendo o próprio rabo, dizendo: você consegue a paz interior, a eternidade, ou você consegue a eternidade evoluindo em si mesmo. Ou seja, o autoconhecimento vai fazer você ser eterno. É exatamente a proposta que Satanás fez a Eva, enganando Eva e Adão lá no Jardim do Éden, dizendo que eles não morreriam. Pelo contrário, o entendimento deles ia se expandir e a partir dali eles iam saber exatamente quem são e iam viver eternamente. Esse é o engano de Satanás e tem enganado muitas pessoas. E com esse símbolo, achando que era o símbolo de infinito, mas originalmente não é. É o símbolo da serpente engolindo o próprio rabo. Ali é um símbolo de Satanás. E essa empresa Lucent Technology, ela mudou o seu logo logo que a família Kushner, a família do Jared Kushner, comprou ou se associou a essa empresa, entrou como sócio dessa empresa a partir de 2007. Isso para mim fica muito claro. As outras alegações do prédio, que é o prédio, o número é 666, aí são especulações, né? Porque a marca da besta não vai ser uma única coisa. A marca da besta é um conjunto de coisas, mas eu entendo que a marca da besta está ligado também à tecnologia, uma tecnologia de controle, porque a ninguém será dado o direito de comprar ou vender se não tiver a marca, né? Que a marca aí é o número do homem, etc. Bom, isso para mim, então, falar que o prédio 666 significa a marca da besta e por isso Jared Kushner é um candidato ao anticristo é muito superficial e se torna muito vago. Eu estou te apresentando outros argumentos aqui que para mim são muito mais importantes. Então essa empresa que eles foram sócios, que inclusive ele usou a tecnologia da empresa, o know-how da empresa para eleger o Trump e o know-how do pessoal do Vale do Silício, dos globalistas, para poder eleger o Trump, o fato dele ser chamado de príncipe, o fato dele se chamar Yoel Caim, e dentro da tradição do cabalismo, Caim será o nome do Messias, o fato de alguns rabinos cabalistas, alguns rabinos declararem que já falaram com o Messias, que o Messias vai se apresentar em setembro, que este será o último ano novo sem o Messias, isso me provoca alguma suspeita, mas, como eu falei para você, eu não sou daqueles que dizem 100% que ele é um forte candidato, mas eu quero analisar todos os fatos com vocês e deixar aberto aos comentários aqui agora. Vou te apresentar mais uns argumentos importantes, vem comigo. Você deve estar se perguntando, mas o título A Face do Mal combina com ele? Já que é um cara que está articulando a paz no Oriente Médio, uma região tão problemática, tão sensível. Preste atenção numa coisa comigo, esse vídeo e essa informação foi de um site, que esse site faz oposição ao Donald Trump. E esse site mostra que o articulador, portanto a face do mal, o articulador da campanha da primeira eleição de Trump e agora da reeleição se chama Jared Kushner. Ele apresenta o seguinte, a crise de saúde, o número de pessoas que vieram a óbito nos Estados Unidos, a culpa foi de Jared. Ele foi o grande negociador com a Rússia, que enviou, inclusive, respiradores para alguns estados. Ele foi o cara que conseguiu negociar, ele foi o cara que articulou com a China, e ele é o cara que senta na mesa, tem até fotos dele com o príncipe da Arábia Saudita, e grandes articulações. Sua família, assim, são amicíssimos de Benjamin Netanyahu de Israel, né? Então, vou falar portuguesando. Benjamin Netanyahu em Israel. E tem informações e vídeos do Netanyahu mandando grandes saudações para a família Kushner. Para nossa análise ficar um pouquinho mais completa, ele está agora no Oriente Médio junto com Mike Pompeo numa comitiva da paz, promovendo a paz e costurando alianças que eles já estavam trabalhando há muito tempo. Tem informações dele, inclusive, no Iraque, na cidade de Mossul. Tem informações importantes das ações do Jared Kushner ali no Oriente Médio, sentando com príncipes, dialogando com pessoas e personalidades importantes que ninguém diria que era possível. Ele é um articulador silencioso. Esse cara ele não dá entrevista, a não ser para o seu próprio site, o seu próprio jornal,
Dificilmente você vai vê-lo numa entrevista. Ele não está com a cara na mídia, mas ele está nos bastidores políticos. Ninguém em Washington consegue entender o que Jared conseguiu, que nenhum outro político na história da Casa Branca conseguiu. Uma ascensão política internacional, um know-how político mundial invejável e respeitoso. Ele conseguiu desenrolar um acordo que ninguém conseguiu há muito tempo. Ele está por trás aqui de articulação com a Rússia, com a China, como eu falei para você, que muitos outros não conseguem, e ele não tem experiência diplomática. Ele está sendo preparado, ele está crescendo, bem pequenininho. Ele começou bem pequeno e agora está crescendo e ganhando evidência. Bom, diante de todos os argumentos que eu apresento para você, que eu apresentei para você nesse vídeo, que bom que você ficou até o final. Se você tiver o mesmo pensamento que eu, que ele não figura como principal candidato ao anticristo, mesmo ele tendo comprado um prédio 666 por 3 vezes o seu valor, mesmo ele tendo sido sócio de uma empresa de chip e software, em um dos softwares se chamava Inferno, e a logomarca da empresa era um Ouroboros, que era um símbolo de Satanás, mesmo ele se chamando Caim, dentro da tradição do cabalismo, Caim será o nome do Mashiach, e muitos rabinos de Israel dizendo que conversaram com o Mashiach, muitos rabinos de Israel dizendo que o Mashiach vai se apresentar, que é questão de tempo, que o Mashiach está entre nós, mesmo todos esses cabalistas místicos falando essas coisas, eu quero que você concorde comigo que pelo menos esse cara está sendo preparado para um futuro cenário político. Se a gente pesquisar hoje, você der uma pesquisa, der uma googada, e falar assim, quem vai ser o próximo candidato a presidente dos Estados Unidos em 2024? Você pode ver o nome da Ivanka Trump, mas você não vai ver o nome dele. Mas eu me arrisco a dizer para você aqui que provavelmente esse garoto, esse cara, porque ele é muito jovem, esse cara vai estar elencando no topo da política mundial se ele conseguir desenrolar mais alguns acordos, coisa que eu acho que vai acontecer ali naquela região. Mas eu apresentei vários argumentos aqui para você, eu quero deixar aberto. A informação que o site Lincoln está dizendo que Jared Kushner é a face do mal é do campo de vista político, porque eles são da canhota, né? São democratas falando do republicano. Mas eu quero dizer para você aqui o seguinte, pelo misticismo que ele está envolvido, pelo ocultismo que ele está envolvido, esse cara está envolvido em muita coisa pesada e eu acho que ele representa uma ligeira face do mal. Eu deixo essa pergunta para você agora. O que você acha? O comentário está aberto. Eu sei de uma coisa. O tempo está sendo abreviado. O tempo está sendo abreviado. Israel está falando muito sobre o seu Mashiach aqui, o anticristo ou uma figura política qualquer. Mas Israel está falando demais. A gente tem que prestar atenção nisso. E eu estou fazendo esse vídeo porque amo a sua vida. Vocês me pediram e eu apresentei um pouco dessa história, desse panorama sobre Yoel Caim ou Jared Kushner. Um grande abraço. Tchau, tchau.